Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de técnicas de pesquisa. Hoje nós vamos trabalhar mais 3 técnicas de pesquisa. Vamos tentar ser um pouco mais breves, né? Porque a gente acaba se delongando e a aula passada ficou um pouco comprida. Então, a aula de hoje é técnicas de pesquisa, a gente vai trabalhar entrevista, questionário e, como eu falei para vocês na outra aula, adicionei grupos focais, ok? Então vamos lá, vamos para a entrevista. O que é essa entrevista? A entrevista ela é um encontro de duas pessoas através de conversação e obtenção de informações sobre determinado assunto. A entrevista eu acho que é o que vocês já ouviram falar, assim, com mais comum, né? É um procedimento comum, então todo mundo aqui já deve ter passado por uma entrevista, então todo mundo já sabe o que é uma entrevista. Quais são os objetivos de uma entrevista? Averiguação de fatos, então a gente pode utilizar a entrevista para averiguar algum fato que aconteceu, para ver se como que aconteceu, né? Então é um tipo de entrevista. A gente pode utilizar para verificar determinação das opiniões sobre os fatos, então a gente pode fazer pesquisas para perguntar qual que é a sua opinião sobre o que aconteceu, o que você pensa sobre o que aconteceu. Então, é um tipo de entrevista. Determinação de sentimentos, como a pessoa se sente em relação a determinado assunto, em relação a determinada situação. Descoberta de planos de ação, o que seria isso? O, a, sobre comportamentos futuros. Por exemplo, quando a pesquisa pergunta em quem você vai votar para prefeito na próxima eleição de Carapó, é uma pesquisa de plano de ação, é o que a pessoa pretende fazer. Então, é um tipo de objetivo. Conduta atual do passado, então você faz algumas perguntas sobre como você reagiu no passado a determinada situação para comparar com situações de agora. Então, é um tipo de entrevista que a gente usa para fazer comparações de como que a pessoa reagiu no passado, se isso pode interferir na forma de reagir agora, tá? E aí, um outro que é identificar motivos conscientes para opiniões, sentimentos, sistemas ou condutas, que é um tipo de entrevista que você faz faz uns questionamentos para identificar se a pessoa quais foram os motivos conscientes que levaram ela a uma conduta, a determinado comportamento. Tá? Então esses são os principais objetivos da entrevista. Quais são os tipos de entrevista? Assim como os tipos de observação, a entrevista também tem vários tipos. Então nós temos a entrevista estruturada. O que é essa entrevista estruturada? Você tem um roteiro previamente estabelecido, ele segue um formulário. Então você tem um formulário com as perguntas que você deve fazer ao entrevistado. E aí, além de você já ter todas as perguntas, você não pode mudar as perguntas. Ao longo da entrevista você perguntou para a pessoa se ela gosta de determinada comida, ela disse que sim. Aí você fala assim, mas essa pessoa nunca comeu. Eu posso perguntar se ela já comeu? Não. Se não tiver no seu formulário, não pode. A entrevista estruturada, você precisa pensar em tudo que tudo que você tem interesse em saber antes e montar um roteiro previamente estabelecido. Tem que estar o roteiro e o pesquisador deve seguir exatamente aquele roteiro. E além disso, as pessoas são selecionadas de acordo com o plano. Então, por exemplo, eu quero fazer uma entrevista com todos os alunos da FETAC. Eu posso sair na rua entrevistando todas as pessoas que aparecem? Não. Porque se a minha entrevista é uma entrevista estruturada e eu tenho como objetivo entrevistar os alunos da FETAC, primeira coisa que eu tenho que fazer, você é aluno da FETAC? Sim. Então, ok, posso fazer entrevista. Não é? Não vou fazer entrevista. Tá? Então, a entrevista estruturada, ela tem, além do formulário padrão, as pessoas são selecionadas de acordo com o plano. A entrevista não estruturada,
o entrevistador ele tem liberdade para direcionar cada situação. Então, por exemplo, em geral essas perguntas são abertas, respondidas dentro de uma conversação. Então, por exemplo, eu perguntei pro meu entrevistado se ele gosta de determinada fruta. Aí ele disse que não. Aí eu pergunto, mas você já comeu? Ah, sim, não gostei. Quando você comeu? Faz tempo? Talvez seu gosto não mudou? Então, eu posso fazer essas perguntas, posso mudar as perguntas ao longo da situação. Então, eu posso direcionar. Então, essa é a entrevista não estruturada, tá? Aí, dentro da não estruturada, a gente tem alguns tipos, que é, o primeiro, entrevista focalizada. O que é isso? Tem um roteiro de tópicos a serem abordados. Então, assim, ó, por exemplo, eu quero fazer perguntas sobre sobre determinados alimentos típicos da região. Então, quais são os alimentos que eu vou perguntar? Agora, as perguntas que eu vou fazer dentro de cada alimento fica a meu critério. Então, eu posso fazer perguntas diferentes desde que eu aborde todos aqueles alimentos. Então, a entrevista focalizada ela tem o foco nos tópicos a serem abordados. Então, mas o entrevistador pode formular as questões da forma como quiser. O outro tipo é a entrevista clínica. O que é essa entrevista clínica? É uma entrevista para estudar os motivos, sentimentos ou condutas. É como se fosse uma consulta médica. Você chega lá, aí ele pergunta: o que você está sentindo? Ah, eu estou sentindo isso. Ah, mas você teve isso? Você teve aquilo? Então, o médico, ele tem uma série de perguntas específicas que ele faz e ao longo do processo podem surgir outras perguntas, mas em geral tem uma série de perguntas já mais ou menos estabelecidas que ele faz para perguntar os seus motivos, sentimentos e condutas. Isso é só aplicado na consulta médica? Não, você pode utilizar uma entrevista clínica para fazer sua pesquisa científica, tá? E aí a outra, que é a entrevista não dirigida, que é uma entrevista assim, que tem total liberdade por parte do entrevistado. Ele vai falando, ele vai falando tudo que ele tem vontade, tudo que ele quer sobre determinado assunto. E o entrevistador, ele atua mais como um incentivador, assim, levando o informante a falar sobre determinados assuntos. Então, você vai direcionando, assim, a fala da pessoa. Às vezes a pessoa começa a fugir do assunto, você fala assim, ah, olha, mas e tal coisa? E aí a pessoa vai falando. Então, esse tipo de entrevista não dirigida, não necessariamente você precisa fazer perguntas. Você pode falar para a pessoa, olha, me fale sobre tal coisa. E aí a pessoa vai falando e você vai direcionando, fazendo algumas perguntinhas no meio só para direcionar, para incentivar a pessoa a falar sobre determinado assunto, tá? Então esse é um terceiro tipo de pesquisa de entrevista não estruturada. E aí a gente tem um outro tipo que é o painel, que é uma repetição das mesmas perguntas às mesmas pessoas de tempos em tempos. O que acontece? Às vezes, eu não sei se aconteceu isso com vocês já, às vezes a gente vai responder um questionário de pesquisa. E aí a gente percebe que a gente responde lá no começo uma pergunta, e aí lá no final você percebe que está perguntando a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Aí você vai lá, responde e tal, daí você pensa, mas era a mesma coisa, eu já respondi lá no começo. Por que eles fazem isso? Você faz a mesma pergunta com um intervalo de tempo no meio, de forma diferente, para ver se a pessoa vai responder a mesma coisa ou se quando ela começou a responder ela pensava uma coisa. Daí ela respondeu várias outras perguntas e aí fez ela refletir se aquela primeira pergunta, nossa, eu respondi tipo uma coisa que não nada a ver, não era aquilo. E aí ela muda de opinião. Então é para isso que serve essa estratégia do painel. Então ela é usada tanto em entrevista como em questionário, tá? Então esses são os principais tipos de entrevista. Quais são as vantagens de uma entrevista? Por que você pode utilizar uma entrevista? Quais são as vantagens? Ela pode ser utilizada em todos os segmentos da população, sejam analfabetos ou alfabetizados. Por quê?
você fala com a pessoa, você pergunta para a pessoa, a pessoa não precisa ler nada, você vai perguntar para a pessoa. Ela fornece uma amostragem muito melhor da população geral. Então, por quê? Porque justamente por isso, o entrevistado, ele não precisa saber ler ou escrever. Você pode fazer uma entrevista com todo mundo. E por que fornece uma amostragem muito melhor da população geral? Porque ainda temos um índice muito grande de analfabetos no país. Então, assim, você consegue ter uma amostragem maior. Tem uma maior flexibilidade, podendo o entrevistador repetir ou esclarecer perguntas. Por quê? Se você for fazer a pergunta e a pessoa não entender, você pode repetir a pergunta, você pode esclarecer, você pode formular de uma forma diferente, de forma que você esteja sendo entendido, para não acontecer da pessoa responder uma coisa que ela não entendeu. Dá maior oportunidade para avaliar atitudes, condutas, podendo o entrevistado inclusive ser observado naquilo que diz. Aquilo que eu falei para vocês. Às vezes você faz uma pergunta para a pessoa e a pessoa fala uma coisa, mas o comportamento dela mostra outra. Então, por exemplo, às vezes você pergunta para a pessoa se ela gosta de determinado alimento. Aí ela fala que sim, mas ela faz aquela cara de nojo, de que não gosta. Então, por exemplo, é uma reação dela a determinada situação que é possível você registrar isso. Permite a obtenção de dados que não se encontram em fontes documentais, porque às vezes, boa parte dos conhecimentos as pessoas sabem, mas não registram isso. Então, você consegue ter acesso a vários desses conhecimentos. Você pode ter informações mais precisas, né? Podendo ser comprovadas de imediato as discordâncias, então você consegue informações, e se você, acaso você ficar em dúvida, se você achar que a pessoa está dizendo uma coisa, está fazendo outra, você tem condições de questionar e dizer assim, olha, mas você disse tal coisa, e agora você disse tal coisa, então é possível fazer isso. Mas tem limitações, como todas as técnicas. Então, pode ser que aconteça uma dificuldade de expressão e comunicação de ambas as partes. Às vezes você, como entrevistador, não consegue se posicionar direito. Às vezes o entrevistado não consegue se posicionar direito. Pode acontecer uma incompreensão, né, por parte do informante. Às vezes você faz uma pergunta e a pessoa que vai responder, o informante, ele entende diferente, responde diferente, interpreta diferente a sua pergunta. Existe uma possibilidade do entrevistado ser influenciado, né, pelo entrevistador, pelo seu aspecto físico, suas atitudes, suas ideias. Então, às vezes o entrevistador ele tem algum aspecto físico que vai influenciar a resposta do entrevistado, né? E aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem... você vai fazer uma entrevista, uma mulher vai entrevistar um homem. Aí a mulher pergunta pro homem, você é machista? Ele com certeza ele vai dizer que não. Por quê? Ele não vai dizer pra mulher que ele é machista. Às vezes pode até acontecer da pessoa, não dá pra dizer com certeza, pode até acontecer da pessoa dizer que sim, mas em geral ele vai dizer que não. Então, a pessoa que está ali entrevistando, ela acaba influenciando um pouco a resposta de quem está respondendo. Outra limitação. Às vezes, a pessoa que está sendo entrevistada, ela não quer dar as informações que são necessárias. Então, às vezes a pessoa não tem disposição para isso. Às vezes ela retém dados importantes com medo de que a sua identidade vai ser revelada. Então, uma das coisas muito importantes na entrevista é você sempre falar para a pessoa, garantir que as informações que ela está dando o nome dela não vai ser divulgado, que essas questões elas são importantes para dar uma confiança maior para a pessoa. Existe um pequeno grau de controle sobre sobre a situação de coleta de dados, então assim, às vezes a sua entrevista vai para um direcionamento que não era o que você queria, você não consegue controlar. E além disso, exige um tempo muito grande, porque você precisa fazer entrevista, a entrevista ela exige que você esteja lá presencialmente para fazer essa entrevista. E tem uma dificuldade de realização também. Por quê? Porque você precisa ir até a pessoa.
Então, a entrevista, ela tem essas limitações, ok? Como que você planeja, como que você faz a preparação da sua entrevista? Primeira coisa, você faz o seu planejamento. Você vai planejar a sua entrevista, tudo que você quer perguntar, onde você vai fazer, todo o planejamento. Depois você vai fazer um conhecimento prévio do entrevistado. Quem é o seu entrevistado? Você precisa conhecer o seu entrevistado previamente. Quem é o seu entrevistado? Que informações ele pode ter que você que pode te ajudar? Depois você vai identificar a oportunidade da entrevista. Você vai identificar se você consegue fazer essa entrevista, aonde vai fazer essa entrevista, tá? Você vai garantir para essa pessoa condições favoráveis. A questão do sigilo, da transparência. Então, é importante isso. É importante quando você vai fazer uma entrevista, por exemplo, com uma empresa, você fazer o contato com os líderes, conversar, fazer essa preparação para que seja bem aceito e para que não sejam omitidas informações. É necessário um conhecimento prévio do campo, então para não acontecer nenhum tipo de imprevisto, vá antes no local, conheça o local, veja qual o tempo que você vai despender para fazer a entrevista. Se você vai entrevistar mais de uma pessoa, quanto tempo você vai gastar? É necessário fazer esse conhecimento prévio. E aí, por fim, a preparação específica, que é a formulação das questões, o tempo de questão, como que você vai fazer, qual que vai ser o procedimento, que é o planejamento em si do formulário de entrevista ou dos temas que serão abordados. Ok? Então, esse é o processo de preparação da entrevista. Tudo aqui é muito importante para que você obtenha sucesso na sua entrevista e não precise repeti-la depois. Muito bem, quais são as diretrizes para uma boa entrevista? Primeira coisa, contato inicial. Você precisa explicar para a pessoa. Você precisa agir de forma transparente, você precisa explicar para que é aquela pesquisa, quais são os objetivos daquela pesquisa, para que você vai fazer, que dados que vão ser publicados ou não. Tem que garantir a confiança da pessoa. A pessoa precisa confiar em você para que a entrevista dê certo. Segunda coisa, você precisa formular as suas perguntas de acordo com o tipo de entrevista. Então, se a sua entrevista for uma entrevista estruturada, você precisa estruturar, fazer todas as suas perguntas. Você precisa deixar tudo certinho. Você precisa, se for uma pergunta aberta, você vai formular essas perguntas, você vai perguntar as perguntas, vai fazer as perguntas pro entrevistado e vai direcionando. Você precisa registrar todas as respostas. Por quê? Pode confiar na memória? Não, de jeito nenhum. Porque você precisa ter um registro dessas informações. E de preferência registrar da forma como a pessoa falou. Então, se é uma pergunta aberta, você precisa registrar todas as palavras que a pessoa falou. Então, ou você usa uma anotação ou você usa uma gravação. Quando as perguntas são abertas, geralmente a gente sugere usar a gravação, né? Mas isso requer, depois que você faça a transcrição dessas entrevistas, você vai ter que copiar tudo que a pessoa falou, transcrever tudo. Mas por que a gravação ela é boa? Porque assim, você não perde nada e você não tem... você consegue registrar tudo que a pessoa falou, que talvez num registro escrito você não conseguiria. Mas para gravar, você precisa da autorização da pessoa. Então, se a pessoa autorizar, ok, grava. Ao final da entrevista, você precisa agradecer a participação da pessoa, manter uma relação de cordialidade. Para quê? Porque você pode ter que fazer outras perguntas. Além disso, é importante deixar os caminhos sempre abertos, as relações sempre cordiais. Então, é importante. Outro aspecto importante, a questão da validade, relevância, clareza, profundidade e extensão. Você precisa avaliar se a entrevista que você está fazendo, as questões, o registro, eles são válidos, eles são importantes. É bom validar com outras pessoas isso antes. A relevância é importante para a minha pesquisa? Tá claro? Tem a profundidade que eu preciso e está na extensão que eu preciso? Então, é outro aspecto importante que precisa ser considerado, tá?
Muito bem, falamos da entrevista, agora vamos para o questionário. Aí vocês vão dizer, qual a diferença de um e de outro? A resposta é simples. A entrevista, você faz as perguntas. O questionário, a pessoa lê e responde no papel. Ou no computador, enfim. Não tem você ali para orientar e questionar a pessoa. Então, essa é a diferença de entrevista e questionário. Eu percebo que muitas vezes um aluno, ele escreve assim lá no TCC: foi realizada uma entrevista com tantas pessoas, com 300 pessoas. Aí você pergunta assim: nossa, mas você encontrou essas 300 pessoas e você perguntou? Não, eu mandei pelo correio. Então, na entrevista, é questionário. Ou então a pessoa fala assim: foi aplicado um questionário com os sócios da empresa. Como que você aplicou esse questionário? Eu fui lá e fiz as perguntas e fui anotando. Então é entrevista, não é questionário. Entendeu? Então essa é a diferença. O questionário, ele é uma série ordenada de perguntas sem a presença do pesquisador. E é necessário, aí você vai enviar essas perguntas por e-mail, pelo correio, ou você vai levar lá na empresa, vai largar lá e vai embora, outro dia vai buscar. Então, essa é a diferença, ok? É necessário ter uma carta explicativa, justamente porque você não está lá para explicar. Então, é necessário ter uma carta explicativa em cima ou junto, dizendo os objetivos da sua pesquisa, para que você vai fazer, garantindo o sigilo. Todas as informações que você dá no início da entrevista, você vai dar ali naquela carta explicativa. O questionário, ele tem como característica uma baixa taxa de resposta. Por quê? Quando você manda por e-mail, por exemplo, para várias empresas um questionário, a taxa de resposta é muito baixa, porque às vezes as pessoas não querem responder. Às vezes a pessoa deixa para depois, não responde. Então, são vários os motivos que impactam na taxa de resposta de um questionário, tá? E aí o pesquisador, ele precisa pensar nisso. Se ele quer 100 questionários, se quer 100 respostas para pergunta para o trabalho dele, quantas eu preciso enviar? Se eu enviar 100, não vai vir a 100. Em média, a taxa de resposta é de 25%. Mas é claro que essa taxa pode mudar de acordo com alguns motivos que impactam. Às vezes, se você faz um contato antes e diz: olha, eu estou enviando um questionário, você poderia responder para mim? Então, em média, a taxa de resposta é isso, mas pode variar de acordo com outras variáveis, ok? Quais são as vantagens de um questionário? Você economiza tempo, viagens e você tem um grande número de dados. Se você faz um questionário online, por exemplo, você vai mandar para o e-mail de um monte de gente ao mesmo tempo dizendo: responda o meu questionário aqui e tal, e o link. As pessoas que responderem, você não vai precisar ir lá na pessoa, então você vai economizar tempo, viagens e além disso você vai ter um grande número de dados. Atinge um maior número de pessoas ao mesmo tempo, né? Você consegue enviar para várias pessoas, você consegue enviar para pessoas de outras cidades, outros estados, então tem uma área geográfica muito mais ampla. Economiza pessoal, tanto em treinamento quanto em trabalho de campo, porque você sozinho pode mandar para um monte de gente. Você tem respostas mais rápidas e mais precisas. Tem uma maior liberdade nas respostas em razão do anonimato, então você vai mandar para um monte de gente, a pessoa não vai colocar um nome. Primeira coisa, quando você vai mandar o questionário, não tem lá em cima nome ou nome da empresa. Não tem, porque é anônimo. Tem menos risco de distorção, porque o pesquisador não está ali na frente da pessoa, então a pessoa não vai se sentir influenciada para mudar a sua resposta. A pessoa tem mais tempo para responder e em hora mais favorável, deixa aqui, quando eu puder eu respondo. Então a pessoa vai responder, então é necessário dar um tempo longo para a pessoa responder. Tem uma uniformidade maior na avaliação, já por conta dessa natureza impessoal do instrumento, então você não está lá fazendo as suas anotações pessoais, fazendo sua avaliação pessoal sobre a situação, e você tem respostas que materialmente seriam inacessíveis. Então você tem resposta, por exemplo, às vezes você pode enviar um questionário online pelas redes sociais, você pode conseguir 300 respostas. E aí, dentre essas respostas, você pode ter pessoas, por exemplo, de Portugal, pessoas da, Turquia, que você jamais
conseguiria entrevistar, e aí no questionário você tem acesso a essas informações. Quais são as desvantagens? A pequena taxa de devolução, como eu falei, a taxa de resposta ela é baixa, então você precisa mandar um monte de questionário para conseguir um pouco. Às vezes as pessoas respondem algumas perguntas, outras deixam sem resposta, e aí você acaba tendo que descartar o questionário. Você não consegue aplicar questionários a pessoas analfabetas, então você não consegue acessar todo mundo com o questionário. Quando a pessoa tem dúvida em alguma questão que não está bem formulada, você não pode ajudar a pessoa, não tem como ajudar. Às vezes eles têm dificuldade de compreensão da pergunta, né? Às vezes a pessoa pode ler todas as perguntas antes de responder, e aí o fato dela ler uma questão antes pode influenciar a resposta que ela vai dar na outra. Às vezes demora muito para devolver e aí prejudica o calendário, a utilização. Você não conhece as circunstâncias em que foram preenchidos o questionário. Então, por exemplo, você encaminha os questionários e aí você quer que todos os contadores das empresas respondam. Aí você encaminha e chega lá alguém, o auxiliar que trabalha lá no escritório de contabilidade fala assim: "Ah, não, pode deixar que eu respondo". E aí responde. Não foi o contador que você pediu para responder. Então, tem isso também, você não sabe quem que respondeu. Então, as questões acabavam sendo inválidas, né? E ela exige um universo mais homogêneo. Então, você precisa ter um direcionamento. Eu vou mandar para todos os contadores, vou mandar para todos os alunos de tal lugar. Então, exige um universo mais homogêneo, assim, com características mais parecidas, né? Como que se elabora um questionário? Então, tem alguns cuidados que têm que ser tomados. Primeira coisa, você precisa ter um cuidado na seleção das questões, que elas têm que estar de acordo com os objetivos da sua pesquisa. Então, você não pode encher o seu questionário de perguntas que não tem nada a ver com a sua pesquisa. Você precisa colocar questões que são importantes para a sua pesquisa. Você tem que tomar um cuidado enorme com a quantidade de questões, os aspectos estéticos, vocabulários. Por quê? Se você coloca muita questão, fica cansativo. Se você coloca pouco, às vezes você não aborda tudo que você queria abordar no seu questionário. Outra coisa, vocabulário. Você tem que tomar cuidado, não usar termos técnicos, porque às vezes os termos técnicos que você usa, quem está sendo entrevistado, quem tá respondendo o questionário, ele não sabe o que você está falando e não tem como você esclarecer. Você precisa fazer um planejamento da tabulação. Por quê? Às vezes você elabora todo um questionário e encaminha. Aí quando volta aquele questionário enorme, com um monte de respostas, tudo diferente uma da outra, e aí como que você tabula esses dados? Como que você vai analisar esses dados? Então é importante você fazer o planejamento antes, dizer assim, olha, eu vou tabular assim, eu vou fazer análise assim, esse vai ser o procedimento. E é importante fazer instruções e notas explicativas, porque como eu falei, às vezes a pessoa não sabe do que está falando, então você faz uma nota explicativa. É importante fazer aquela cartinha antes, dizendo os objetivos da pesquisa. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração no processo de elaboração. E aí tem um outro aspecto que é importante no processo de elaboração no questionário, que é o pré-teste. O que é o pré-teste? Você aplica esse questionário para algumas pessoas para fins de testar o seu instrumento. Então, você fez um pré-teste, aplicou, você vai ver se qualquer pessoa que aplicar o questionário vai ter sempre os mesmos resultados, você vai garantir uma fidedignidade. Agora, se não tiver, aí tem algum problema. Você vai ver se os dados que você colheu realmente são importantes para a sua pesquisa, que é a questão da validade, e você vai ver se o vocabulário que você usou, ele é acessível e o significado é claro, que é relacionado à operatividade. Então, no pré-teste, você identifica essas questões. Às vezes você aplica um pré-teste e aí a pessoa fala assim, olha, eu não entendi essa pergunta, o que você falou aqui não deu para entender. Então, você já sabe que aquela pergunta está errada, que você tem que reformular. Então, o pré-teste é importante para isso, tá? Quais são as perguntas que você vai usar? Perguntas abertas,
que são perguntas que a pessoa pode responder livremente, mas que dão mais trabalho para o pesquisador. Então, você vai ter que fazer uma análise das respostas da pessoa. As perguntas fechadas ou dicotômicas são perguntas que são fechadas com duas opções, sim e não. A pessoa vai dizer se sim ou se não. Então, você tem a intenção de votar no candidato X na próxima eleição? Sim ou não? A pessoa tem que marcar sim ou não. Não tem outra opção. As perguntas de múltipla escolha são perguntas fechadas com uma série de possíveis respostas, essas vocês já sabem, né? O que é uma pergunta de múltipla escolha, sempre querem na prova, né? As perguntas com monstruários são aquelas perguntas que você faz uma pergunta e você já traz um monte de resposta. Por exemplo, quais cursos você teria interesse em cursar como segunda graduação? E aí tem lá, administração, ciências contábeis, economia, psicologia, geografia, história, tem várias lá. E aí você marca qual você tem interesse. Então você pode assinalar uma ou várias delas. Perguntas de estimação ou avaliação, você faz uma escala de intensidade, de 1 a 10. Quanto que você gostou dessa aula? Aí a pessoa vai lá e marca, de 1 a 10, quanto que gostou. As perguntas de fato, são perguntas fáceis, perguntas concretas, tangíveis e fáceis de precisar. Você pergunta à pessoa, qual a sua idade? Aí ela responde. Então são perguntas bem diretas, assim, essas são perguntas geralmente você vai perguntar para o produtor rural, qual o tamanho da sua propriedade? Tanto. Aí perguntas de ação, são perguntas que são atitudes ou decisões tomadas pelo indivíduo. Então, por exemplo, nessa situação, qual seria a sua atitude? Aí você coloca as alternativas para a pessoa marcar. Pergunta sobre intenção. Aquela que eu falei para vocês lá atrás. Qual que é a sua intenção em votar em determinado candidato na próxima eleição? Perguntas de opinião. São perguntas que você faz, representa a parte básica da pesquisa, que aí você pergunta para a pessoa qual é a opinião dela sobre determinado assunto. E aí pode ser pergunta aberta ou fechada. As perguntas índice ou perguntas testes são perguntas que você utiliza, essa aqui é importante, perguntas que você utiliza quando a pergunta propriamente dita é indiscreta ou imprópria. Por exemplo, você chega para a pessoa e pergunta assim, qual o valor do seu salário? A pessoa não vai querer responder, porque é uma pergunta indiscreta. Aí você coloca renda mensal, e você coloca lá, entre tanto e tanto, entre tanto e tanto, entre tanto e tanto. Aí a pessoa vai lá e responde. Ou você coloca mais de uma pergunta para responder aquela pergunta que é indiscreta, ok? Então, às vezes a gente precisa se usar dessas ferramentas para conseguir algumas informações que em geral seriam indiscretas, né? Muito bem. Entrevistas, questionários. Agora nós vamos para um tipo diferente para mim, que é uma junção entre entrevista e observação, que são os grupos focais. Os grupos focais é uma técnica bastante utilizada principalmente na pesquisa qualitativa. Então, o grupo focal é uma técnica de análise de determinado fenômeno através das percepções e opiniões de várias pessoas, tendo uma mediação. O que significa isso? Nós vamos reunir no mesmo local, durante um período, um certo tempo, várias pessoas que fazem parte de um público-alvo de uma pesquisa. Então, nós queremos fazer um grupo focal com os cooperados de uma cooperativa. Então, nós vamos reunir todos os cooperados ou uma quantidade significativa de cooperados em um local durante um certo período de tempo, e aí nós vamos, através de diálogo e de debate, nós vamos colocar alguns assuntos e vamos dialogando, as pessoas vão dialogando e você vai trabalhando, o pesquisador vai trabalhando como um mediador sobre determinado assunto, e aí você vai registrando, né, essas informações. Ele identifica como e porquê. Então, você vai direcionando o debate para identificar como e por que determinadas coisas acontecem. Então, é uma análise mais quali mesmo, mais qualitativa.
Os fatos eles são articulados, censurados, confrontados e alterados por meio da interação grupal. Então, às vezes, alguém falou alguma coisa, aí você como mediador, você pode até questionar, dizer assim, olha, mas o que levou a isso? Aí os outros vão dizer, e vai ser feita uma construção através da interação, da discussão desse grupo, das ideias, e aí você consegue fazer o registro disso, tá? Isso é um grupo focal. Quais são as vantagens? As vantagens é que você consegue identificar as influências do grupo, né? Desculpa. Isso é uma desvantagem. Qual que é a desvantagem? Você consegue, às vezes o grupo sofre alguma influência de algum integrante, tá? Então, isso pode causar uma possível falha nos dados. Às vezes, os participantes são tímidos, porque às vezes quando você trabalha com... às vezes a pessoa não te conhece, aí ela tem uma questão da timidez. Se o mediador não estiver preparado, é complicado, você não consegue pegar as informações. Como é uma discussão, você não tem parâmetros científicos. E você também não consegue generalizar isso para todas as situações. Não, naquela situação eles identificaram isso. Outra questão que pode ser limitante. Se a amostra não for representativa, a gente queria fazer com todos os cooperados da cooperativa, mas a gente só conseguiu 3 e tinham 50. A amostra não vai ser representativa da opinião da maioria. Outra questão, quando começa a discussão, várias pessoas falando ao mesmo tempo, às vezes o moderador perde o controle, não consegue controlar o grupo para direcionar no assunto que ele quer. Então essa é uma dificuldade. Cada pessoa é um objeto unitário, então você não consegue registrar tudo, às vezes cada pessoa tem diferenças. A questão da falta de objetividade é outro aspecto importante. Às vezes começam a discutir assuntos que não tem nada a ver com a sua pesquisa, e aí você leva muito tempo para conseguir responder a sua pergunta, para conseguir descrever os seus dados, e você não consegue pegar as informações que você quer. E às vezes os grupos eles não podem ser comparados, como eu falei, porque tem características específicas, né? Então você não consegue fazer essa comparação. Mas o que é importante? A principal vantagem dos grupos focais é justamente você conseguir ali, se você conseguir preparar um ambiente, você conseguir fazer essas pessoas se sentirem à vontade, você consegue obter informações que talvez você não teria num questionário, numa entrevista. Justamente por conta dessa discussão e dessa contraposição já na discussão. Mas é importante que você prepare esse ambiente, senão isso não vai acontecer. Você precisa ter registro através de anotações, filmagens, gravações de áudio, observação. Então é necessário que você não pode ser só o mediador, você precisa ter outras pessoas para fazer esse registro. E aí quais técnicas você pode utilizar? Explosão de ideias, o que é isso? Você joga vários assuntos para eles discutirem, que são relacionados ao que você quer. Você pode fazer colagem em cartaz, você pode fazer síntese dos depoimentos, pegar um quadro e ir anotando os principais pontos que eles vão falando. Você pode fazer estímulo a sugestões, deles fazerem sugestões do que é importante, o que não é. E outra coisa que é importante, o grupo não pode ser muito grande, tem que ser poucas pessoas e as pessoas que participam precisam ter uma homogeneidade. Então você não pode trazer pessoas muito diferentes, por exemplo, trazer pessoas que não fazem parte do mesmo grupo. E é importante que tenha uma ordem. Uma pessoa fala de cada vez, o moderador ele não pode opinar, ele só serve como incentivador para direcionar os assuntos. E é importante que todos que estejam ali tenham consentimento, que todos queiram participar, e é importante um comportamento ético por parte da equipe que está conduzindo a pesquisa, tá? Porque ali talvez terão informações que não teriam em outros lugares. Pode ser que aconteça de ter discussões, por exemplo, como estão várias pessoas juntos, um grupo ali, eles podem colocar ali informações
pessoais que não podem entrar na pesquisa. Então, é necessário um comportamento ético também dos envolvidos, tá? Então, assim, esses são os principais aspectos do grupo focal, né? Então, a gente abordou aqui entrevista, questionário e grupo focal, que são os mais importantes, né? Assim, a gente já tinha analisado documentação e a gente faz análise técnica, documento, observação primeiro, aí agora entrevista, questionário e grupo focal, tá? Aí finalizamos aqui as nossas técnicas de coleta de dados. Eu espero que vocês leiam o material, né? Leiam o material lá que eu disponibilizei lá no Jacad. Leiam o material, assistam os vídeos e aí futuramente a gente vai fazer uma atividade. Até a próxima aula. Desejo a todos bons estudos.